meus irmãos. Eu vim aqui compartilhar uns sonhos e umas visões que o Senhor tem me dado. E eu senti no coração hoje de fazer esse vídeo. Eu sou um pouco tímida para fazer vídeo, mas eu tenho acompanhado também nesse canal e em alguns canais as revelações que o Senhor tem dado aos profetas, aos irmãos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uns sonhos e também umas visões que o Senhor tem me dado desde o início do ano. Mas para os vídeos não ficar muito longo, eu vou compartilhar 2 e depois eu faço mais os outros vídeos e envio aqui para o canal. Amém? Então, antes de eu começar a passar para os irmãos o que o Espírito Santo do Senhor tem me dado, eu gostaria de fazer uma oração breve, em nome de Jesus. E em nome de Jesus oremos. Senhor, engrandecemos o Teu nome nesse dia, Senhor. E peço, Senhor, que tudo que seja falado aqui, o Espírito Santo do Senhor não me deixe esquecer nada. E que seja, Senhor, para edificação e despertamento do Teu povo. Senhor, coloca temor, Senhor, no coração do Teu povo. Desperta, Pai amado, os Teus filhos. Porque sei, Senhor, que Tu tens usado todos os Teus filhos em todos os cantos da terra, Senhor, para despertamento nesses últimos dias. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor, e peço a Ti, Pai, pelos missionários do Senhor, por aqueles que estão desviados, Senhor, por aqueles que estão dormindo, Senhor, que sejam despertados nessas últimas horas, nesses últimos minutos, Senhor, que estamos próximos ao arrebatamento. Perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados e nos lava, Senhor, com o sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, venha para edificação, libertação, Senhor, e despertamento no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu estava assistindo o vídeo, eu vou começar do último e depois eu vou para as primeiras revelações que o Senhor tem me dado. Eu estava vendo um vídeo de uma irmã loura da blusa vermelha, hoje no canal do irmão Neverton, e só para confirmar o que foi falado por ela, no dia 13 desse mês, o Senhor me deu um sonho que a igreja já tinha sido arrebatada e os 3 anos e meio de falsa paz já tinha passado. Só que nesse sonho tinha um decreto do anticristo em todo o mundo, em todas as nações. Ele lançava um decreto que era para montar arenas igual ao Coliseu. Eu via no sonho arenas igual ao Coliseu. E eu também fiz o desenho de como era mais ou menos o que eu tinha visto no sonho. Era montado em várias cidades, tipo municípios, arenas. E todos os cristãos que estavam fugindo, que tinham ficado para trás, que não tinham subido no arrebatamento, que eles fugiam. Eu sinto temor até agora desse sonho, irmãos, que eles eram capturados. Tinha o decreto do anticristo, essas arenas eram montadas e tinham leões que comiam os irmãos. Era como se a gente tivesse voltado à época do olho por olho, dente por dente. Então, nesse sonho, nessas arenas, os leões só ficavam esperando os soldados, as pessoas que eram decretadas ali pelo anticristo para perseguir os cristãos. Eles estavam vestidos com roupas de soldados romanos e eram feitas carroças, pareciam carroças com 2 rodas, como naquela época de carroça de tempo antigo. Na frente das carroças não tinham a parte onde coloca os entulhos, onde coloca os objetos. Não tinha essa parte. Tinha uma parte que era uma madeira transversal, onde os cristãos eram amarrados pela cintura com cordas. E eles eram levados para os leões devorarem essas pessoas. Então,
E quem também não servia para o anticristo, que tinha aceitado a marca da besta, que não tinha valor para o anticristo, que não servia para nada para o anticristo, essas pessoas também eram jogadas na arena. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas que tivessem algum defeito físico, esses tipos de pessoas que estavam doentes, que eles não tinham mais validade, não serviam para nada, eles também eram jogados, eles também eram capturados, mesmo com a marca da besta, e eles eram lançados para os leões comerem. Só que os leões, eles eram leões, não eram como leões aqui na terra. O Senhor me mostrou leões, parecia que os leões tinham quase 2 metros de altura. Os leões eram musculosos, eles eram imensos, eram leões, pareciam bestas. E nessa visão, o Senhor, dentro dessa arena, ele me colocava uma roupa como se fosse uma roupa de monge. Ele me cobria toda, o Altíssimo me cobria toda e colocava em mim um capuz para tampar o meu rosto. E ele me fazia levitar e me deixava invisível para que eu não fosse vista por essas pessoas. Porque também no sonho eu era cristã. E eu levitava, eu flutuava e via tudo isso do alto. Só que o Senhor me colocava invisível e para eles não me ver, porque eu estava vendo os cristãos e as pessoas que o anticristo não queria mais sendo devorados. E nisso que eu via, o leão ia para cima de um irmão, de um irmão deixado para trás. Eu não sei se esse irmão tinha se convertido depois da subida da igreja, ou se ele já era cristão e tinha ficado, se tinha sido um deixado para trás, eu não sei, mas eu sei que ele era cristão. E eu via na hora que o leão abocanhava ele pela cintura, destroçava ele pela cintura, e ele estava amarrado no meio dessa vara transversal, tipo uma carroça. Eu fiz o desenho, eu já vou mostrar para os irmãos. E eu via isso tudo invisível e levitava. E dentro desse sonho, o Senhor me dava a visão de outra arena com um carrinho duplo, com esse carrinho, e em cada ponta desse carrinho tinha, cada ponta segurava um soldado romano, eram pessoas de outras nações, mas com vestes de roupas romanas, de armaduras romanas. Em cada lado, para eles poderem ter força para levantar aquele carrinho com as pessoas, ou se a pessoa fosse com mais peso, uma pessoa, né, mais gordinha, mais pesada, esse carrinho também ou servia para 2 pessoas ou servia para a pessoa mais pesada, né? E esses leões vinham e devoravam, puxavam a pessoa pela perna, eles destroçavam as pessoas, eles dilaceravam, os leões dilaceravam, só que esses leões não tocavam nos soldados romanos. Eles ficavam por trás, na ponta do carrinho onde eles levantavam, e essas arenas viravam uma carnificina. Eles eram destroçados, eram pedaços de pessoas, de humanos, para tudo quanto era lado. Eu fiz o desenho, eu vim aqui para um lugar, eu ia tentar gravar esse vídeo à noite, mas a iluminação não fica tão legal. Eu fiz esse desenho mais ou menos só para os irmãos tentarem entender. Tá aqui a data, olha, 13/11/2024, foi quando eu tive esse sonho. Aqui tá o cristão e o não cristão, era mais ou menos como era feito. Aqui, me perdoe o desenho, aqui era o tipo soldado romano. Era mais ou menos parecido com esse desenho aqui, tá, irmãos? Tem muitos anos que eu não desenho. E esse era mais ou menos na frente desse cristão. Os leões vinham para atacar e arrancar eles pela cintura. Como eles estavam amarrados pela cintura, eles eram dilacerados no meio. Ou ficava a parte de cima e ficava a parte de baixo, ou eles iam para a parte de cima e puxava a parte de cima. É só para os irmãos entenderem mais ou menos como é que era. Isso foi feito aqui, ó, a data tá aqui, 13/11. Então, irmãos, essa irmã hoje, ela falou sobre as arenas dos cristãos que eram dilacerados no meio
da arena, e hoje em dia as pessoas não querem abrir mão do pecado, né, por causa desses últimos dias. O pecado é muito mais fácil, né? É difícil de abrir mão, é difícil de jejuar, é difícil de orar. Irmãos, lutem pela sua salvação. Lutem pela salvação, porque o céu é difícil de entrar, a porta é estreita. Eu tô falando porque é muito difícil. Abram mão das vaidades, abram mão das coisas terrenas. Vai ser tudo destruído pelo Criador. Não se apeguem a essas coisas, não se apeguem. O segundo sonho que eu vou contar aqui, eu sei que esse primeiro sonho que eu tive da arena, eu acordei me tremendo toda, eu estava toda gelada, eu acordei toda gelada, toda me tremendo, porque essa já tinha passado os 3 anos e meio de falsa paz, quando o anticristo se revelava. Foi assim que o anticristo se revelava quem ele era. Ele mandava fazer esse decreto em todo o mundo, era em todo o mundo, era como se fossem municípios, cidades, em todos os lugares tinham arenas. Foi sonho muito difícil de compartilhar, de viver esse sonho e também de contar, irmãos, porque eu não sou de fazer vídeo. Para eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu pedi muito assim a Deus para me dar coragem. O outro sonho que eu tive, acredito que tenha sido uns 3 meses atrás. Muita gente não acredita porque as igrejas, as igrejas evangélicas, a serpente entrou nas igrejas evangélicas, os cristãos estão dormindo. O pastor está pregando, os irmãos estão mexendo no cabelo, olhando a roupa do próximo. Os irmãos batem papo, conversam na hora da pregação, não tem mais reverência de chegar na igreja, dobrar o joelho, orar a Deus. Não tem reverência, estão vivendo uma vida de qualquer maneira na presença do Senhor, entram no templo de qualquer maneira, estão preocupados com as vaidades, com as coisas desse mundo, irmãos. Eles estão dormindo. Olha, eu tive uma visão dentro da igreja, de irmãos, o pastor pregando e os irmãos olhando para ele como se fossem zumbis. Eles estavam como zumbis, eles não tinham reação. Eles estavam como estátuas de cera, olhando o pastor pregando, e eles estavam como zumbis, eles não tinham reação. Eles estavam, não era como zumbis, eles estavam como se fossem hipnotizados, eles não conseguiam ver, eles estavam de olho aberto, mas eles não conseguiam ver e não conseguiam ouvir o que estava sendo pregado. E depois eu vi os irmãos derretendo como cera de vela, pareciam aquele material de borracha, de boneca. Eles pareciam aquele material de borracha derretendo dentro da igreja, eles derretiam. Eu não vi fogo nenhum, mas era como se eles estivessem sendo derretidos por um calor muito intenso, e eles eram derretidos dentro da igreja. Isso foi uma visão que eu tive por esses dias. Essas coisas que eu estou contando para os irmãos, foi uma coisa atrás da outra, porque eu tenho me santificado muito, eu tenho buscado muito ao Senhor, eu estou tentando dar o meu melhor para o Senhor, lutando pela minha salvação, abrindo mão das coisas que não agrega, que tudo vai ser destruído aqui. Irmãos, desapeguem de roupa, sapato, dinheiro, desapega, nada disso aqui vai ter valor. Então, irmãos, eu sonhei, outro sonho, uns 3 meses atrás, voltando aqui, eu sonhei que eu estava na casa de uma amiga, conversando com essa amiga, e ela me chamava para o lado de fora para continuar conversando. Quando a gente olhava para o céu, era de noite e era uma rua que atrás da gente tinha um campinho de futebol, onde tinha muitos homens jogando futebol ali naquele campinho, só que eles vinham aglomerado para debaixo de uma árvore, que eu acho que era uma amendoeira. Eu não sei se era uma mangueira ou se era uma amendoeira, porque estava de noite, então eu não prestei atenção, não consegui decifrar qual era a árvore. E tinha para mais de 20 homens ali. Eles tinham acabado de jogar um futebol e tinha um político ali no meio que eu não posso falar o nome.
mas esse político estava com a blusa do time da seleção brasileira. Quando a gente ia andando para conversar no meio da rua, adiante da gente tinha um morrinho. Quando a gente olhava para o alto, que era de noite, a gente via milhares de luzes vindo em direção à terra. E a gente falava junto, é meteoro, vai cair na terra. Quando a gente acabava de falar, não era meteoro, eram naves, eram UFOs, eram naves espaciais de extraterrestres, eram OVNIs. Esses OVNIs, eles eram redondos, com luzes em volta deles, eram OVNIs, devia mais ou menos ter 1 metro, 1,5 metro no máximo de largura, e eles eram achatados. E eles desciam, eram milhares, eles desciam. E eu e essa minha amiga, a gente começava a correr, e eu começava, Pai, nos guarda, Pai, tem misericórdia, nos guarda, nos livra, Senhor. Eu começava a clamar ao Senhor. Nisso que essas naves baixavam, saía de dentro das naves, as pessoas começavam a correr, saíam de dentro dessas naves cachorros, sendo que na pata dos cachorros não eram patas, eram rodas, tipo rodas de patins, mas não eram rodas acopladas. As patas dos cachorros eram roda de patins. Então, para eles não fazerem as pessoas correrem, fugirem deles, eles começavam a dançar e entreter essas pessoas, distrair essas pessoas. E as pessoas paravam, até eu parava e via, e achava que aquilo não era uma coisa má. Eu achava assim, mas que estranho, é uma nave espacial, mas saem os cachorros dançando ali de dentro. Saem os cachorros dançando ali de dentro, e eles começavam a dançar, só que eles iam como se estivesse distraindo as pessoas, e eles iam se aproximando das pessoas, sendo que quando ele se aproximava das pessoas, eles se transformavam em zumbis. Os olhos eram todos pretos, não tinha a parte branca dos olhos, os olhos eram todos pretos, eles tinham forma humana, mas eles eram zumbis. E a boca eram como se fosse boca de coringa, eles tinham a boca assim, com um sorriso de coringa, e os olhos pretos. Mas nessa parte